Hoje a gente vai aprender um pouco como manipular diversos arquivos de uma vez, fazer uma espécie de uma automação. Acredito que essa seja uma das grandes vantagens da gente fazer análise de imagens usando Python. Então, no nosso vídeo número 1, né, a gente fez a extração de um canal só, de uma imagem que era multicanal, um arquivo que continha até 5 canais. E nesse a gente vai trabalhar com vários arquivos ao mesmo tempo dentro de uma pasta. A gente vai querer manipular todos os arquivos dentro dessa pasta. A gente vai fazer uma atividade bem simples, que é de separar alguns canais de interesse desses arquivos contidos numa pasta. Mas esse mesmo procedimento ele pode ser utilizado para workflows mais complexos. Por exemplo, eu quero fazer um pipeline de análise que vai medir o tamanho de núcleo de células de diversos arquivos de imagem, de centenas, milhares de arquivos. Aí vai depender, a quantidade de arquivos realmente vai depender da capacidade, da potência do seu computador. Num notebook moderno, a gente consegue muitas vezes até trabalhar com milhares de arquivos ao mesmo tempo. Bom, então essa eu diria que é uma das principais vantagens do Python, é o que a gente vai ver hoje. Bom, a primeira coisa, como sempre, é checar se você tem instaladas as bibliotecas, os pacotes que a gente vai utilizar e importar então esses pacotes e os módulos específicos que a gente vai utilizar. A outra, como sempre, a gente checar se o nosso path, o nosso caminho aqui é o correto. O que eu quero, na verdade, é uma subpasta dessa pasta bioprograma. Então a gente faz isso usando essa funçãozinha. E a subpasta que eu quero é teste. E aí eu vou criar uma string, uma variável, na verdade, contendo a string do caminho para essa pasta onde estão os meus arquivos. Então é uma pasta que contém alguns arquivos de imagem. Nesse teste que a gente vai fazer hoje, eu tenho somente 3 arquivos ali, mas o mesmo procedimento serviria, como eu disse, para um número bastante grande de arquivos. Bom, e o próximo é a gente fazer agora uma pasta de output. Então eu vou criar aqui uma pasta contendo o meu output, que vai ser um diretório que vai ter os arquivos contendo imagens somente com um canal. E aí eu crio agora uma variável contendo o caminho para essa pasta output. Beleza. Agora o que eu posso fazer é dar uma checada no conteúdo dessa pasta. Na verdade, só olhar uma imagem que está dentro dessa pasta. Então, usando, a gente pode criar uma variável, usar read, que a gente já aprendeu, folder. Agora a gente já leu o nosso arquivo, que a gente só vai fazer um teste aqui no nosso notebook. E agora a gente pode visualizar rapidamente. A gente lembra que I'm show. Primeiro a gente só dá uma olhada no shape, da imagem antes do I'm show. Beleza, a gente vê que essa imagem ela tem essas dimensões aqui. Então a gente tem 4 dimensões. Esses primeiros valores se referem ao número de slices que tem, então é um stack essa imagem. Esses valores aqui são
as dimensões em pixels. E esse é o número de canais. Nós temos 3 canais nessa imagem. Então, se eu quiser só visualizar uma, show. Se eu vou olhar para um slice ali, uma fatia mais intermediária, então tem 15, poderia ser 7, 8. Vamos pegar todas as dimensões e a gente vai olhar para o canal 1. Se eu quiser ver em escala de cinza, beleza, a imagem está ali. Se eu quiser olhar para outro canal, somente eu mudo o númerozinho. Tem um outro canal de fluorescência, vai ter um terceiro canal aqui, que é contraste de fase. Beleza, legal. Bom, agora o próximo passo vai ser eu criar um NumPy Array contendo todos os strings, né, para os caminhos desses arquivos. Então vai conter a pasta, o nome da pasta, todo o caminho da pasta, mais o nome do arquivo. Então como é que a gente faz isso? A gente pode criar uma variável chamada imageFiles. E aí a gente vai usar essa biblioteca que a gente importou e uma função dela que é glob. Daí input folder. Mais todos os arquivos contendo a palavra teste. Então todos os arquivos dessa pasta vão ter a palavra teste. Para a gente fazer isso, asterisco, teste, asterisco, e todos os arquivos que são TIFF. Muitas vezes numa pasta, né, a gente pode ter outros arquivos que não são de interesse. Pode ter arquivo de texto, enfim, PowerPoint, etc., planilhas, etc. Nesse caso, só estou interessado nessas imagens e as imagens contendo a palavra teste. Poderia ser controle, um tratamento específico que eu gostaria de fazer essa manipulação. E uma outra coisa que a gente vai ter que transformar para um NumPy Array, e é bacana que a gente faça já um ordenamento em ordem alfabética, né, desses caminhos para os arquivos. Vamos ver se vai funcionar. Só checa agora essa variável. Bom, a gente vê que realmente é NumPy Array, e aí tem o caminho para todos os arquivos que a gente está interessado. Bacana. Agora chegou a parte da automação em si, que é basicamente a gente vai fazer um for loop. Um for loop bastante clássico e de novo. O que a gente vai fazer agora é para separar alguns canais de interesse, mas esse procedimento básico você poderia, fazendo algumas mudanças, utilizar para fazer, por exemplo, uma segmentação de múltiplas imagens, a quantificação daquela área das estruturas que são segmentadas, etc. Então dá para fazer muita coisa usando algumas linhas de código básica que a gente vai trabalhar agora. Então a gente vai fazer um for loop. Acabei executando aqui sem querer. A gente vai usar o mesmo nome daquela variável, né? Image. E aí I am read I. Então basicamente o que a gente está fazendo aqui é criando essa espécie dessa variável transitória, né, que a gente cria no for loop, que eu estou chamando de I.
E aí eu estou criando essa variável que vai conter então o arquivo individual e cada arquivo lido de uma vez. Então esse for loop ele vai rodar, né, no teste 1 primeiro, depois vai no teste 2, depois vai no teste 3. Vai fazer isso e a ação que eu vou querer fazer vai ser isolar os canais, que eu vou escrever agora as linhas de código para a gente fazer isso. Então a gente vai criar agora uma variável chamada ch1, channel 1. E a gente vai isolar, deixa eu só copiar aqui para ficar mais fácil. Vai pegar somente, a gente não vai pegar somente um slide, vamos pegar todo o stack, né, com todas as secções aí, os cortes dessa imagem. E a gente vai pegar primeiro o canal número 1. Beleza, vamos ver, só ver, checar se está rodando. Está rodando bonitinho. Na verdade não tá, porque eu tenho um typo aqui, que é images. Image files. Na verdade, agora foi. Né, tem que ser image files, que é esse array contendo os caminhos. E agora o próximo passo é eu salvar. Então basicamente o que eu estou fazendo aqui, para todas essas imagens eu estou extraindo somente o canal 1. E eu quero salvar esses canais que foram separados de cada imagem individualmente. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a função imsave da biblioteca, né, scikit-image. Para isso eu vou copiar um pedacinho de código aqui, que tem até bastante coisa, para ficar mais prático para a gente. Eu vou explicar o que esse pedacinho de código vai fazer. Então basicamente o que a gente está fazendo aqui, para salvar. Eu vou usar essa função da biblioteca OS para juntar dois nomes. Quais são esses nomes? Esses nomes, eles são o ch1, que eu quero que contenha no nome do arquivo da minha imagem, mais essa string, que é na verdade esse pedaço de código usando essas funções aqui de OS, são na verdade para eu utilizar o mesmo nome do arquivo da imagem original. Então o arquivo da imagem original, o nome, né, os nomes são esses aqui, test_1.tif. Então eu quero utilizar somente essa parte do nome, o test1. É por isso que eu uso esse split text. E aí eu uso como base esse nome inteiro do arquivo. Mas aí como eu uso essa função split text e eu estou falando aqui para pegar pedaço de texto na primeira posição, né, posição 0, eu somente vou pegar o teste antes do underline. Então, a minha intenção aqui é que esse arquivo ele tenha um nominho que seja ch1 teste underline x, né, que pode ser 1, 2, 3, ponto tif. Beleza? Vamos ver se funciona. Aí outra coisa aqui, né, que eu estou colocando qual que é a pasta que vai ser salva essas imagens e também qual a variável que eu estou pegando, que é essa aqui que a gente acabou de produzir. Então ele te dá uma mensagem que acabou rodando, né, te dá um alerta aqui que a imagem tem um contraste um pouco baixo, mas não tem problema nenhum.
E agora eu posso checar rapidamente na pasta para ver se os arquivos eles foram convertidos, se eu consegui extrair somente um canal e se realmente o nominho foi mantido da forma que eu quis. Vamos checar a pasta output, e a gente gerou então essa pasta com os nominhos da forma que eu quis. E agora a checagem final é ver se está tudo ok com os arquivos, né? Vamos ver se a gente abre, se as imagens ainda estão lá. A ideia é que esse primeiro canal aí é o canal do núcleo de células coradas com DAP. Então a ideia é que seja isso que eu veja. A gente pode usar para visualizar rapidamente o ImageJ. Fazer um drag. Realmente, a gente conseguiu aqui ver bonitinho as imagens separadas. E a gente pode ver que todos os slices do stack foram mantidos. Bacana. Bom, agora digamos que eu queira fazer o mesmo, mas para todos os canais. Como é que eu faço isso? Agora vai ser muito simples. Somente fazendo copy e paste e alterando, fazendo pequenas alterações. Agora eu crio uma variável chamada canal 2. Canal 2 vai ter a posição 1. Eu mudo o nome do arquivo. Faço essa mudança. Faço isso. A mesma coisa agora para o terceiro canal. Fazendo algo errado aqui. Agora a gente pode checar na pasta se deu tudo certo. Bom, aparentemente está tudo certo aqui. De novo, se eu quiser, eu uso ImageJ para rapidamente dar uma inspecionada nessas imagens. Bom, pessoal, é isso. Lembrando que o que eu mostrei aqui é um procedimento bastante simples. A gente só aprendeu a isolar um canal, mas a gente poderia fazer isso para outros propósitos, né? Novamente, se eu quisesse fazer uma análise mais complicada, com filtros, segmentação, com quantificações, etc., o básico está aí, né? A única coisa que eu vou ter que acrescentar essas novas ações.